Quando não fujo do medo, deixo de me identificar com ele. Krishnamurti, isso é aprender? Você parou. Interrogante. Não entendo. Krishnamurti, parar não é aprender. Por causa do desejo de não sentir medo, você quer fugir dele. Veja como é sutil. Sinto medo e desejo aprender a seu respeito. Não sei o que vai acontecer, mas desejo conhecer o movimento do medo. Assim, o que acontece? Não estou fugindo dele, não estou reprimindo nem evitando. Quero aprender a seu respeito. Interrogante. Eu penso em como me livrar dele. Krishnamurti, se deseja se livrar dele, como há pouco expliquei, quem é a pessoa que vai se livrar dele? Você deseja se livrar do medo, o que significa que a ele resiste. Portanto, o medo aumenta. Se não percebe esse fato, sinto muito não poder te ajudar. Interrogante. Nós temos de aceitar o medo. Krishnamurti, eu não aceito o medo. Quem é a entidade que está aceitando? Interrogante. Se não é possível fugir, é necessário aceitar. Krishnamurti. Fugir dele, evitá-lo, ler um romance, ver o que outros estão fazendo, ver televisão, frequentar o templo ou a igreja, tudo isso é ainda evitar o medo. E todo esforço para evitá-lo só pode aumentar e dar mais força ao medo. Isso é um fato. Uma vez estabelecido esse fato, não quero fugir, não quero reprimir. Estou aprendendo e não fugindo. Portanto, o que acontece quando há a percepção do medo? Interrogante. A compreensão do processo do medo. Krishnamurti, é o que estamos fazendo. Eu estou empenhado em compreender o processo. Estou a observá-lo, estou aprendendo a seu respeito. Tenho medo e não estou fugindo dele. Pois bem, o que está acontecendo? Interrogante. Está frente a frente com o medo. Krishnamurti. E o que acontece então? Interrogante. Não há movimento algum em nenhuma direção. Krishnamurti. Qual a pergunta que deve fazer? Por favor, me escute por 2 minutos apenas. Eu não estou fugindo do medo, não estou evitando, não lhe estou resistindo. Ele está à minha frente e eu o estou observando. A pergunta natural é: quem está observando o medo? Por favor, não suponha nada. Ao dizer estou observando o medo e aprendendo a respeito dele, quem é a entidade que o está observando? Interrogante. O próprio medo? Krishnamurti. O próprio medo observando a si próprio? Por favor, não faça suposições, não busque nenhuma conclusão. Descubra. A mente não está a fugir do medo, não está erguendo nenhuma muralha contra o medo, adquirindo coragem ou qualquer outra coisa. O que acontece quando estou observando? Pergunto naturalmente a mim mesmo, quem é que está observando a coisa chamada medo? Por favor, não responda. Eu fiz a pergunta a mim mesmo e não a você. Trate, pois, de descobrir quem é que está observando o medo. Outro fragmento de mim mesmo? Interrogante. A entidade que está observando não pode ser um resultado do passado. Só pode ser uma entidade nova, uma coisa que está manifestando nesse momento. Krishnamurti. Não perguntei se quem está observando é resultado do passado. Eu estou observando. Estou cônscio do medo. Estou cônscio de que tenho medo de perder dinheiro, de adoecer,
de ser abandonado por minha mulher e sabe Deus de que mais. E desejo aprender a respeito desse medo. Portanto, estou observando e minha pergunta natural é essa: quem está observando o medo? Interrogante. A imagem que tenho de mim mesmo? Krishnamurti, quando pergunto quem está observando, o que acontece? A própria pergunta contém uma divisão, não é? Isso é um fato. Quando digo quem está observando, isso significa que a minha mente está uma coisa e eu estou observando. Portanto, há uma divisão. Ora, por que há essa divisão? Me responda. Não suponha nada. Não repita o que outro disse, inclusive eu próprio. Trate de descobrir por que existe essa divisão no momento em que se pergunta quem está observando. Descubra isso. Interrogante. Há em mim o desejo de observar. Krishnamurti. Quer dizer, o desejo diz, observe a fim de fugir. Entende? Antes você disse que compreendi que não devo fugir. E agora verifica que o desejo, muito sutilmente, te está fazendo fugir. Portanto, está ainda a observar o medo como quem está de fora. Veja o quanto isso é importante. Está a observar com a intenção de se livrar do medo. E como dissemos há poucos minutos, tentar se livrar do medo significa que houve uma prévia censura do medo. Portanto, o seu observar implica o desejo de se livrar do medo, após uma divisão que só tem o efeito de dar mais força ao medo. Assim, mais uma vez pergunto, quem está observando o medo? Interrogante. Não há também outro ponto? Quem faz a pergunta? Quem está observando o medo? Krishnamurti. Sou eu, senhor. Interrogante. Mas quem a está fazendo? Krishnamurti. Torna a perguntar a mesma coisa. Isso é andar para trás. Tenha bondade de escutar. Essa é a maneira mais prática de proceder. Se escuta com toda a atenção o que se está dizendo, verá que a mente ficará livre do medo. Mas você não está fazendo. Tenho medo de perder dinheiro e, portanto, o que faço? Fujo desse medo, evitando pensar nisso. Mas compreendendo quanto é estúpido evitá-lo, pois quanto mais resisto, mais medo sinto, estou a observá-lo. Portanto, apresenta-se a questão: quem está a observá-la? O desejo de livrar-me dele, de ultrapassá-lo, é o desejo quem o está observando? É. E sei que observar dessa maneira é dividir e, portanto, tornar mais forte o medo. Vejo assim a verdade a esse respeito e, portanto, desapareceu o desejo de me livrar dele. Entende? É o mesmo que vê uma serpente venenosa. Eu não tenho vontade de tocá-la. O desejo de tomar drogas desaparece logo que percebo o perigo real que elas representam. Não tenho vontade de tomá-las. Enquanto não vi esse perigo, continuarei a tomá-las. Do mesmo modo, enquanto não vejo que a fuga ao medo robustece o medo, eu continuo a fugir. No momento em que o percebo, já não tenho vontade de fugir. Então, o que acontece? Interrogante. Como pode uma pessoa olhar se tem medo de ver-se em dificuldades? Krishnamurti. É o que estou apontando. Se sente medo de olhar o medo, nada aprenderá a seu respeito. E se deseja aprender a respeito do medo, não tenha medo. Eis como isso é simples.
Se não sei nadar, não tenho vontade de saltar num rio. Quando sei que não tenho nenhuma possibilidade de pôr fim ao medo, se tenho medo de olhá-lo, e embora tenha medo de olhá-lo, desejo realmente fazê-lo, digo, não importa, eu quero olhar. Interrogante. Já se disse que é o desejo de fugir ao medo que gera constantemente mais medo. Quando sinto medo, quero me distanciar dele, de modo que o que sempre faço é considerá-lo como uma coisa com que estou em relação, a fim de me desidentificar, unir-me com ele. Krishnamurti. Está vendo? Tais são os ardis que praticamos com nós mesmos. Quem está dizendo isso? Faça esforço para se identificar com o medo. Interrogante. Eu sou o medo. Krishnamurti. Um momento. Se é esse medo, como diz, o que acontece então? Interrogante. Se chego a um entendimento com ele, ele começa a diminuir. Krishnamurti. Não. Nada de entendimentos. Ao dizer que é o medo não está separado de você. O que acontece? Eu sou moreno. Tenho medo de ser moreno, mas digo, ora, eu sou moreno. E o caso está liquidado, não é? Não estou fugindo dele. O que há então? Interrogante. Aceitação? Krishnamurti. Eu aceito isso? Pelo contrário, me esqueço de que sou moreno. Não está compreendendo bem. Está apenas a fazer suposições. Eu quero aprender sobre mim. Tenho de conhecer a mim mesmo completamente, apaixonadamente, porque essa é a base de toda ação. Sem essa base, terei uma vida de extrema confusão. Para aprender a respeito de mim mesmo, não posso seguir ninguém. Se sigo alguém, não estou aprendendo. Aprender acerca de mim mesmo implica que o passado não está interferindo, porque o que sou é uma coisa extraordinária, vital, móvel e dinâmica. Assim tenho de olhá-lo de maneira nova, como uma mente nova. Não pode haver uma mente nova se o passado está sempre a atuar. Isso é um fato. Vejo. E vendo, compreendo que tenho medo porque não sei o que irá acontecer. Portanto, desejo aprender a respeito do medo. Entende? Aprendendo, estou em constante movimento. Quero me conhecer e percebo uma coisa, uma verdade profunda. Tenho de aprender a respeito do medo. E isso significa que não devo fugir dele, custe o que custar. Não devo ter nenhum desejo sutil de fugir. Assim, o que acontece à mente que é capaz de olhar o medo sem nenhuma divisão? A divisão consiste em procurar me libertar dele por meio de formas sutis de fuga, de repressão e etc. O que acontece à mente ao ver-se frente a frente com o medo e quando já não existe a questão de fugir dele? Por favor, trate de descobrir isso e aplique a sua mente.